que eu vou evitar gritar, irmãos, tentar explicar algo que Deus colocou no meu coração. A pastora falou algo muito importante, né? Que nós precisamos estar alicerçados na palavra. O importante é a palavra, porque como que você vai agir ou reagir quando alguém acredita de forma oposta a você, começar a te indagar? A palavra do Senhor diz que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus e precisamos estar pronto e preparado, irmãos, para falar da fé que nós confessamos a tantos quanto vierem até nós perguntar. Eu passei uma experiência há poucos dias atrás. Quem me ouve diz amém. Amém. Uma moça veio perguntar para mim, falou assim, que estava passando uma batalha espiritual e ela não estava entendendo, porque a batalha espiritual ela acontece de forma gradativa. O demônio não vai se manifestar na sua totalidade para poder te amedrontar, mas tudo vai acontecendo de forma gradativa. Primeiro ela começou ouvindo vozes, depois ela começou a ver sombras, depois ela começou a ver vultos dentro da casa dela, do tamanho de um rato, do tamanho de um gato, até o momento que se manifestou um demônio. E aí ela estava perguntando, né, como é que isso funcionava, eu conversando com ela, explicando. Aí alguém ouvindo a gente conversar, alguém que não crê na palavra de Deus, que já está com o coração duro, falou assim: essas coisas aí eu não acredito não. É até bonito de ouvir falar, isso daí é um pouco de filosofia, porque a Bíblia é cheia de erro. Aí eu pensei no momento ali e falei: meu Deus, falando sobre algo espiritual, agora vem um enviado do diabo para poder colocar mais dúvida na cabeça da pessoa. Aí eu falei para ele assim: mas por que a Bíblia é cheia de erros, de contradições? Aí ele falou assim: já começa no primeiro livro da Bíblia. Gênesis fala que Deus só criou Adão e Eva, mas quando Caim vai para uma outra terra, lá já tem uma outra família, lá tem mulheres, ele casa com outra mulher. De onde saiu essa mulher? O pessoal não sabe explicar essas coisas. Aí eu falei assim: é só você ler a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Conversando com ele, com aquela moça lá, eu falei assim: olha, se você for um bom entendedor, você vai entender. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado entrou a morte. A herança que nós tínhamos no Antigo Testamento é a morte. Aí eu falei para ele assim: criança morre? Aí ele falou: morre. Aí eu falei: jovem morre? Ele falou: morre. Falei: adulto morre? Morre. Idoso morre? Morre. Criança dentro do ventre morre? Morre. Aí eu falei: aí está a resposta. Se nós somos de Adão, e a herança que Adão deixou para nós é que todos aqueles que vieram após Adão também estão sujeitos ao salário do pecado, que é a morte. Agora, se você achar alguma pessoa que vive eternamente aí, é descendente desse outro povo aí nós rasgamos a Bíblia. Aí a pessoa foi e recuou. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque, irmãos, às vezes alguém fala uma coisa que ouviu de algum lugar e às vezes mexe com a nossa fé. Aí às vezes nós falamos assim: poxa, a pessoa tem razão, a Bíblia tem um monte de erro, um monte de coisas contrárias. E não é, irmãos. É que a Bíblia você vai ter que ler ela e pedir que o Espírito Santo te dê o entendimento da palavra. Você não vai ter o entendimento da palavra somente pegando a Bíblia, abrindo e lendo de qualquer maneira. É o Espírito Santo que tem que dar o entendimento. Então é necessário nós valorizarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus e guardar o que Deus colocou nas Escrituras. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem está em Lucas capítulo 2? Todos estão em Lucas capítulo 2. Irmãos, é um assunto meio complicado, viu? Eu achei melhor falar agora, porque dá tempo, né? Pode se assentar, presbítero. Como vai ser? Nós vamos fazer a leitura de alguns textos, pelo menos uns 5 textos. Você mantenha a sua Bíblia aberta aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, irmãos. Sobre o Natal. E aí você vai ver que tem um monte de crente idólatra, terrível. E não é história secular, é o que está na Bíblia. Tá? Então, Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cireno,
presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, fala assim, ali em Belém. Irmãos, a igreja está aí ainda, fala ali em Belém. Se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2. Está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá lá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe. Repita assim comigo: entrando na casa. E prostrando-se adoraram, e abriu seus tesouros, e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmão, só para a gente entender, o texto de Lucas capítulo 2 e o texto de Mateus capítulo 2, eles não estão ligados no mesmo tempo. Quando nós lemos Lucas capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Maria e José precisou ir até Belém. E quando chegaram em Belém, lá em Belém foi que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém até mesmo para se cumprir a palavra de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Belém é conhecido como a casa do pão. Então o pão vivo tinha que nascer aonde? Na casa do pão. Porque pão não é feito em outro lugar senão na padaria de Deus. Então aqui Jesus, o pão vivo, precisava nascer em Belém. Então quando nós lemos Lucas capítulo 2, ali vai dizer que não tinha lugar nas hospedarias. Jesus então precisou nascer, irmãos, num lugar que estava retirado, num estábulo, numa manjedoura, onde estava preparado aquele lugar para receber pessoas. Não tinha ali animais junto com Jesus, como nós vemos naquele presépio, né? A pessoa vai lá no shopping, está aquele presépio montado lá, que aquilo lá é uma preservada. Aí tem vaca, tem um monte de bicho ali, tem os magos. Irmãos, tudo fora de contexto. Porque quando Jesus nasce,
apareceram para os pastores e começaram a liberar palavras, irmãos, de exaltação a Deus. E aí eles vão visitar Jesus. Então, quando nós lemos Lucas capítulo 2, quem vai visitar Jesus na manjedoura são os pastores. E quando nós lemos Mateus capítulo 2, quem vai visitar Jesus são os magos. Mas entenda, o negócio não aconteceu assim tão rápido. Esses magos aqui, irmãos, não são que nem aqueles magos que a gente vê no filme do Harry Potter, que tem aquele chapeuzinho pontudo, anda com um cajado, uma feitiçaria terrível. Esses daqui são astrólogos. Eles estudavam os astros, estudavam as estrelas. A Bíblia vai dizer que eles saíram do Oriente. Eles estavam em uma extremidade. E Jerusalém, você sabe, Jerusalém ela fica no centro da terra. E os judeus têm um negócio muito sério com isso, porque Jerusalém fica no meio da terra. Literalmente, quando você vê na geografia, Jerusalém está no centro da terra, irmãos. Aí quando eles constroem o templo, eles constroem o templo no centro de Jerusalém. E a Arca da Aliança ficava no centro do templo. Então você vê como que eles são dados a esses detalhes. Só que quem está saindo do Oriente precisa passar por uma distância muito grande. Porque o Oriente, irmãos, é como se fosse a China hoje. Mas para alguém que vai fazer toda essa viagem a pé, porque só tinha camelos ou até mesmo jumento, quem tinha muito dinheiro, carro naquela época não existia, não tinha como comprar uma passagem de avião. Então eles vão ficar, irmãos, seguindo aquela estrela, porque quando eles estão estudando os astros, nasce uma estrela no céu e aquela estrela é diferente. Eu sei que é diferente do que você pensa. Você acha que as estrelas que se movem, mas não é as estrelas que se movem, é o planeta Terra que gira. As estrelas estão fixas no firmamento. Deus falou isso na palavra. Estão fixas no firmamento. Só que quando eles olham para aquela estrela nova que nasceu, aquela estrela se movia. Então eles começam a ir atrás daquela estrela. E eles vão andando. Mas pastor, como que nós sabemos o tempo que eles levaram? Porque no mesmo texto que nós lemos, Mateus capítulo 2, verso de número 16, está escrito: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Então os magos, irmãos, saíram do Oriente quando viu a estrela, quando Jesus nasceu. Quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 2, eles levaram 2 anos para chegar em Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus já não estava mais, irmãos, naquela estrebaria, como nós vemos no presépio. Jesus estava dentro da casa dele. Aí a Bíblia vai dizer que, abrindo-se a porta da casa, Jesus já estava com quase 2 anos de idade. E os magos começam então a entregar os presentes que nós lemos: ouro, incenso e mirra. Mas a pergunta que não quer calar é essa: será que o cristão ele pode celebrar o Natal? Quem acha que nós devemos celebrar o Natal? Faz assim com a mão. Só uma pessoa, irmão. Todo está com medo. Quem acha que não deve celebrar o Natal? Faz assim com a mão. 2. E quem não acha nada? Levanta a mão. Irmão, tem alguém aí que está neutro na história. Hein? O Natal nós devemos celebrar, irmãos, porque Natal fala de nascimento. É importante a morte e a ressurreição de Jesus? Claro que é. Só que mais importante do que a morte e a ressurreição também é o nascimento. O nascimento de Jesus é importante. Nós precisamos sim celebrar o Natal. Só que a questão é que nós celebramos o Natal de forma errada. Nós não podemos prender o Natal, irmãos, amarrar ele no dia 25 de dezembro. Porque o Natal não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro. Isso aí é uma data secular para poder movimentar o comércio no país. Não tem nada a ver com a adoração a Jesus. Se nós formos olhar no nosso calendário que é diferente do calendário do povo judeu, o nascimento de Jesus seria em outubro e não em dezembro. Mas a questão é: por que só celebramos em dezembro?
da Bíblia, quando nós lemos Romanos capítulo 1, verso de número 25, a parte A está escrito assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentiras. É o que acontece. Porque se nós celebramos no Natal o aniversário de Jesus, ou o nascimento de Jesus, que ligação tem Jesus com Papai Noel? Que ligação tem Jesus com a árvore de Natal, irmãos? Da onde surgiu essas coisas que, de certa forma, contaminou o nosso coração? Você percebe que se o aniversário é de Jesus, quem tinha que estar em evidência era Jesus. Mas você percebe que no Natal quem está em evidência é o Papai Noel. É cortina de Papai Noel, é Papai Noel saindo da chaminé, entrando pela chaminé, é roupa de Papai Noel, toalha de Papai Noel, tudo de Papai Noel. É o que está escrito em Romanos 1:5. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E quando você olha, irmãos, para a pessoa de Papai Noel, aquela pessoa, a imagem, a informação que passa no mundo espiritual é uma informação de anticristo. Porque anticristo não está ligado só em uma pessoa, mas está ligado num espírito que se opõe a Cristo. Todos aqueles que se opõem a Cristo podem ser considerados anticristo, porque está se opondo a Cristo. Pastor, como que o Papai Noel pode ser um anticristo, se opor a Cristo? Por causa da informação que ele passa. Ele passa uma falsa onisciência, uma falsa onipotência e uma falsa onipresença. Atributos que pertencem só a Deus. Onisciência, irmãos, porque ele sabe de que todas as pessoas precisam, não é? As pessoas colocam lá o pedido que ela quer e o Papai Noel sabe. Onipotência, irmãos, porque ele tem poder de dar as coisas para os outros. E onipresença, que ele está em todos os lugares. Em todos os lugares que se comemora o Natal, a ideia que se passa é que o Papai Noel vai visitar, deu meia-noite, coloca a meia lá na janela, ou não sei aonde, e o Papai Noel vai deixar um presente. Então, uma falsa onipresença, uma falsa onisciência, uma falsa onipotência. Só que quando nós olhamos para isso, nós entendemos o quanto nós estamos distantes de Deus. Porque todas as vezes que nós pegamos, irmãos, essa imagem do Papai Noel e trazemos para dentro da nossa casa, nós estamos cometendo um ato de idolatria sem a gente saber. Sem a gente saber, irmãos. E isso é terrível para o povo de Deus. Porque o povo de Deus está sempre, pois, mudando a verdade de Deus por mentiras. Então o que acontece? Por que é difícil tirar essa crença, irmão, de Papai Noel e de árvore de Natal? Porque é um ensinamento que é passado de geração a geração. Aqui, irmãos, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela nos exorta. Por quê? Porque é nossa obrigação ensinar os nossos filhos que Papai Noel não existe. Quantas crianças, irmãos, pedem para os pais? Tem pai cristão que se veste de Papai Noel. Mas o aniversário não é de Jesus. Não é o nascimento de Jesus que nós estamos querendo trazer à memória. Por que pegar uma outra pessoa que não tem nada a ver com o contexto e deixar essa pessoa entrar dentro da nossa casa? Olha o que Jesus nos ensina. Todo aquele que não entra pela porta é ladrão. E por onde o Papai Noel entra, irmãos? Pela chaminé. Jesus falou: qualquer um que não entra pela porta é ladrão e salteador. Aí o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Aí eu vejo isso aqui, irmãos, eu fico triste. Porque sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o povo está sempre sofrendo porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Por causa disso o povo sofre. Por causa disso o povo perece. Mais um texto aqui para a gente poder entender um pouco do que, quão grave é as coisas que nós estamos fazendo de forma inconsciente. Deuteronômio capítulo de número 12. Deuteronômio capítulo de número 12. Agora nós vamos
sair um pouquinho do Papai Noel e nós vamos entrar um pouquinho na árvore de Natal. Porque tem gente que fala assim, mas pastor, não tem nada a ver. É tão inofensivo isso daí, isso aí é tradição. Meu avô fazia isso, minha mãe fazia isso. Parece ser inofensivo, irmão, mas o diabo ele nunca vai se manifestar da forma que ele é. Ele nunca vai chegar e falando assim, eu sou o diabo e eu vou destruir tudo. Não. A Bíblia diz assim, cuidado com as raposinhas, porque elas que têm poder para destruir toda a vinha. É elas que vêm, o diabo ele vem de sapatinho de algodão, e aí ele vai introduzindo uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa lá. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Para ter libertação precisa conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Mas meu avô fazia, irmãos, ou você concorda que o seu avô está com a verdade, ou você concorda que a Bíblia está com a verdade. Deuteronômio do capítulo 12, do verso 1 em diante. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus do vosso Pai, para possuir todos os dias que viver sobre a terra. Qual é a terra que Deus está dando para eles? A terra dos cananeus, que é a terra que nós falamos, Canaã. Olha o verso 2. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuírem serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. Diz assim, toda a igreja fala comigo, precisamos derrubar todas as árvores verdes. Às vezes, irmãos, nós não temos tanta noção do peso da palavra de Deus, porque no Brasil tem tradução de Bíblia para todo tipo de pessoa. Tem a Bíblia do surfista, a Bíblia do avô, a Bíblia do pai, a Bíblia da mãe, a Bíblia do obreiro, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança. São 37 traduções diferentes. Qualquer pessoa no Brasil, não, qualquer pessoa, se você tiver tempo e traduzir uma Bíblia ou escrever uma Bíblia, copiar ela e colocar o seu nome, vamos supor, Bíblia segundo a visão do pastor Everton Brito, você vai lá, você imprime e vende no Brasil. Aí por isso que tem tantas heresias, as pessoas não sabem mais comprar a Bíblia. É por isso que nós não conseguimos mais fazer a leitura da Bíblia em coro, irmão, na igreja, porque cada um tem uma tradução diferente. E essas traduções diferentes que vai fazendo com que nós nos afastamos da presença de Deus. Aqui Deus está falando, olha, toma cuidado quando vocês entrarem nessas terras aí. Por quê? Porque vocês vão ter que tirar fora todos os deuses deles. Então olha o que Deus está falando. Eu vou colocar vocês dentro de uma terra, só que essa terra tem habitantes. E os habitantes dessa terra cultuam outros deuses. Cuidado, não se contamina com deuses dele. Vocês vão precisar tirar esse povo e arrancar fora todos os deuses dele. Só que aí a questão é essa, mas aonde que eles cultuam esses deuses? Aí no texto que nós vimos, no verso 2, totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem serviram seus deuses. Aonde que é esses lugares? Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Agora você sabe da onde surgiu esse negócio de colocar presente debaixo da árvore. Está aqui, irmãos. Deuteronômio capítulo 12, verso 2. Então quando você coloca o presente debaixo da árvore, você nem tem noção, você está adorando um Deus sem você saber. Pastor, mas isso conta como adoração? Claro que conta. Você sabe que o diabo ele tenta imitar Deus em tudo. O diabo ele quer adoração para ele. Só que se o diabo pedir adoração, ninguém vai dar, né, irmãos? Quem é que vai adorar o diabo? Com exceção aí de abrir em São Paulo agora há pouco tempo, não sei se os irmãos estão acompanhando, uma igreja luciferiana. Fora ela, tem algumas outras aqui que estão declarando adoração a Lúcifer. Mas fora isso, se o diabo pedir adoração, ninguém vai dar. Então o diabo, irmão, como ele é ladrão, ele vai ter que roubar a adoração do povo.
Aí você vai entender por que você entra em alguns comércios e tem uma estátua lá em cima do comércio. Você já percebeu isso? Você nunca percebeu isso? Você entra dentro de algum comércio, aí tem uma imagem lá. Aí está lá a Aparecida, está lá o Buda. Por quê? Qual é o sentido da palavra adoração? É prostrar-se. O diabo não quer saber se você quer adorar ele de qualquer jeito, se é espontâneo ou se é obrigado. Ele quer que você adore. Então todas as vezes que você entra no estabelecimento, no comércio, e tem uma imagem ali, ela sempre está no lugar alto. Por quê? Porque o sentido da adoração é você colocar sua cabeça nos pés daquele que você está adorando. Por isso que nós temos o hábito de orar, nos prostrados com a cara no chão. Porque nós estamos nos debruçando diante dos pés de Jesus. Então quando você passa debaixo da estátua, a sua cabeça está debaixo dos pés dela. O diabo está roubando a sua adoração. Você está adorando um Deus estranho sem saber. Outro dia eu fiz uma loucura, irmãos. Eu fui entrar num lugar e eu não tinha percebido. Aí na hora que eu fui entrar, eu passei assim, eu falei, opa, tem um negócio estranho aqui. Voltei, olhei para cima assim, uma imagem lá. Falei, não, diabo, você não vai roubar minha adoração não. Só adora Jesus. Virei as costas e fui embora, irmão. Fui embora. Pastor, isso daí é ser habitolado, é ser radical. Irmão, é melhor ser radical e entrar no céu do que ser liberal e ir para o inferno. Eu concordo assim, irmãos. Então ele está nos ensinando, ó, cuidado. Não adore os deuses que o povo adorava. E o lugar que o povo adorava é esse, solteiros e debaixo de todas as árvores. Olha agora, Deuteronômio também aí, capítulo 16, verso 21 e verso 22. Ó, não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Olha o que ele está dizendo no verso 21. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus. Por quê? Porque o povo de Israel entrou em Canaã, irmãos, e tinha hora que o povo estava cultuando a Deus, e tinha hora que o povo estava adorando Deus estranho. Quando nós lemos esse versículo, não plantará nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, é Deus dizendo para nós assim, ó, não pode levantar dois altares no mesmo lugar. Porque na nossa casa, irmãos, já tem um altar para o Deus vivo, que é o nosso coração. O Espírito Santo habita em nós, o nosso coração é o altar de Deus. Só que quando você introduz uma árvore ali dentro, coloca presentes debaixo da árvore, coloca a imagem de Papai Noel, você está levantando um outro altar dentro da sua casa. O problema é esse. Não se pode, irmão, não pode. Deus aborrece quem levanta dois altares. Conforme nós estamos lendo aqui alguns outros textos, vai começar a ficar mais claro isso aqui. Então não plantará nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeram para ti, nem levantará estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Se você está com a sua Bíblia aberta, abre aí Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Irmãos, o que nós estamos tendo a oportunidade hoje, eu falo isso diante de Deus. Eu não tive essa oportunidade em nenhum outro ministério, não, irmãos. Quando tinha alguma dúvida, queria saber alguma coisa, eu tinha que correr atrás. Então, nós temos uma preocupação em pregar a verdade, ensinar a verdade. Só que melhor do que ensinar a verdade é que a igreja viva a verdade. Porque não adianta você sair daqui hoje e continuar vivendo do mesmo jeito. Isso daí não será mal para mim, será mal para os irmãos. Então nós precisamos nos esforçar para viver na prática a palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, verso de número 2, está escrito assim: assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações,
porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam no bosque madeiro, obra da mão do artífice, com machado. Olha o que Jeremias está falando, irmãos. As nações, vai lá no bosque, ela corta a madeira, ela corta a árvore, coisa que é feita através da mão de homens, corta com machado. Olha o verso 4: e com prata e com ouro os enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. É que aqui no Brasil, até o povo ser idólatra, o povo faz isso de forma relaxada. Porque nas outras nações, quando o povo ia prestar um culto a essa deusa, que eu vou falar o nome dela daqui a pouco, o povo ia lá, irmão, no bosque, procurava a árvore mais formosa, cortava a árvore e levava para dentro de casa. Tinha aquelas outras pessoas que, em vez de cortar, eles arrancavam ela com a raiz e plantavam, irmão, no quintal. É normal você assistir filme no americano e na época de Natal eles têm a árvore plantada no quintal e a árvore toda enfeitada. Olha o que ele está falando aqui. Eles cortam a árvore no bosque. Só que o brasileiro faz tudo meia boca, serve a Deus meia boca e até na idolatria meia boca. Eles não querem lá cortar a árvore, eles montam uma de plástico mesmo, meia boca dentro de casa lá. O povo aqui enfeitava com prata e com ouro. Aí o povo vai lá e enfeita com bijuteria. É tudo meia boca, só que isso aí é bom, porque é fácil de remover isso aí dentro de casa. Imagina, irmão, remover uma planta que está plantada dentro do seu quintal. O trabalho que vai dar você arrancar aquilo. Imagina você arrancar uma árvore de dentro de casa, pesada. Só que Deus está falando para o povo: vocês têm que arrancar essas árvores aí. Vocês têm que tirar. Então, quando nós vemos esse texto aqui, irmãos, nós vamos ver essa prática. E essa prática aqui foi tão terrível contra o povo de Deus, que Deus sempre estava levantando homens e homens para lutar contra isso. Elias lutou contra isso. Gideão lutou contra isso. Elias lutou. Eliseu lutou. Josias lutou. Porque era uma prática contínua. Eles sempre estavam praticando esse ato de idolatria. Em todo o tempo esse demônio se manifestou, irmãos. Esse demônio que hoje nós temos dentro de casa na época do Natal, chamado como árvore de Natal, era conhecido como Iazera pelo povo judeu. Pelos gregos chamava de Astarote. Quando você lê na Bíblia Iazera, você pode pesquisar um texto, irmão. Está falando de árvore e adoração debaixo da árvore. Quando você encontra Astarote, pode olhar lá. Está falando de adoração, culto debaixo da árvore. Então, para os judeus, Iazera. Para os gregos, Astarote. E para o povo cristão, árvore de Natal. É a mesma pessoa. Só que tinha um costume. Esse demônio, irmãos, não se manifestava sozinho. Era um casal. Você lembra quando Elias vai batalhar contra os 450 profetas de Baal e os 400 de Iazera? É isso aqui, irmão. Iazera nunca andava sozinho. Agora você entende por quê que essas duas figuras foram introduzidas dentro da nossa casa: Papai Noel e árvore de Natal. Porque era sempre um Deus do sexo masculino e uma deusa do sexo feminino. Porque a do sexo feminino é aquela que gera fruto. Então, quando ela pega a imagem, a representação de uma árvore, eles adoravam dizendo assim: essa é a deusa da natureza, é a deusa da fertilidade. Quando você traz isso para dentro da sua casa, você está montando um altar para Baal e um altar para Iazera dentro de casa. Então Deus está nos ensinando que nós precisamos arrancar essas coisas fora, irmãos. Essa idolatria tem que ser arrancada. Sabe o que o salmista fala acerca de idolatria? O salmista fala assim: todos aqueles que praticam idolatria são como seus ídolos. Tem olho e não vê, tem mão mas não toca, tem perna mas não anda. Vamos trazer isso aqui para o mundo espiritual? Tem olho mas não vê, o seu entendimento foi tapado, os seus olhos espirituais estão fechados. Tem mão mas não toca, já não tem mais nenhum prazer
prazer em fazer obras que tragam glória para Deus. Tem perna, mas não anda. Ficam acomodados com aquilo que está vivendo. Não consegue sair do lugar de comodismo. Não consegue abandonar aquela prática, porque está igual o ídolo que adora. Aí Deus está falando, tem que arrancar essas coisas. Quando os nossos filhos aprendem, tem que colocar um presente debaixo da árvore. Isso aqui é um perigo terrível, irmãos, porque está ensinando os nossos filhos a mentira. Pastor, mas e agora? Como que eu vou fazer? Quando chegar 25 de dezembro, eu vou fazer o quê? Não pode comemorar o Natal? Claro que pode, mas do jeito certo. O que você não pode ter é a imagem do Papai Noel e a árvore dentro de casa. Você pode fazer uma ceia, você pode fazer festa, você pode chamar a família. Pastor, pode colocar pisca-pisca? Claro que pode. Desde que o pisca-pisca não tem a imagem do Papai Noel piscando lá fora da sua casa. Porque o problema não é a luz. A luz é até bom, a luz ela vai dissipar as trevas. O problema é quando nós juntamos, irmãos, essas obras de feitiçaria, de idolatria. E olha que eu só estou mostrando o texto da Bíblia, porque se nós fôssemos usar a história, Papai Noel, irmãos, ele é um deus germânico, da mitologia nórdica. Você procura lá, você vai achar. Não é invenção minha, não é coisa que o pastor viu no Google ali. Isso aqui é coisa que a gente estudou, irmão, muito tempo atrás, e nós estudamos de forma minuciosa. O que eu estou falando para os irmãos aqui no culto, encontro com a palavra, irmãos, eu tive que investir valores, dinheiro, porque quem sabe dessas coisas, sabe que as pessoas não querem aprender, então eles colocam valores para que as pessoas vão atrás, só aqueles que se interessam. Sabe que Tiago disse que dentro da igreja tem dois tipos de crente: os que são ouvintes e os que são praticantes. Tem pessoas que só ouvem, irmão, mas não praticam. Tem pessoas que o ano vai passar, vai chegar em dezembro, vai montar uma árvore de Natal, vai colocar as luzes, vai colocar o Papai Noel ali, ouvinte. Mas tem aqueles que são praticantes. Tem aqueles que falam assim: não, isso aqui é idolatria. Eu não posso ter dois altares dentro da minha casa. Então, árvore de Natal e Papai Noel sai fora. O Natal nós comemoramos em favor de Jesus e por Jesus. Quando que nós devemos comemorar o Natal? Todos os dias, porque todos os dias, quando nós temos a oportunidade de acordar, Jesus nasceu para nós. Sabe qual é a data? Sabe por que a Bíblia não fala da data que Jesus nasceu? Isso daqui, irmãos, é espiritual. Sabe qual é a data que você deve comemorar o Natal? A data do seu batismo, porque foi a data que Jesus nasceu para você. Tem pessoas que nem lembram quando que foi batizado. Tem pessoas, irmãos, que não dão importância nenhuma para essas coisas, mas nós devemos dar importância para essas coisas. Enquanto nós estamos aqui, falando sobre essa palavra, em outras cidades ou em outros países, irmãos, independente do fuso horário, tem alguém pregando a palavra de Deus e tem alguém aceitando Jesus e tem Jesus nascendo para alguém naquele lugar. Então todos os dias se deve comemorar o Natal. Então quando chegar na noite do 25 de dezembro, é tradição, toda a família se reúne nessa data. Amém, irmão, se reúne nessa data. Mas quando dá meia-noite, irmão, para com esse negócio de Papai Noel, de árvore de Natal. Abre uma Bíblia, fala para o pessoal assim: irmãos, agora vamos parar um pouquinho aqui, vamos fazer uma oração. Natal não é o aniversário de Jesus? Então o aniversariante quer ser presenteado. Vocês vão dar as mãos e vão orar. A minha casa pertence a Jesus. Quando o seu filho falar assim: pai, mãe, no Natal Papai Noel vai trazer um presente, vai falar assim: não, Papai Noel não, quem vai trazer presente é Jesus. Porque Jesus, ele vai dar condições da gente comprar aquilo que você quer. Então vai ser Jesus, irmãos, que vai dar o presente do seu filho. Comece a ensinar ele. Nós ensinamos os nossos filhos, e todas as vezes que chegava perto dessas datas, eles não falavam Papai Noel, eles falavam Papai do Céu. As pessoas achavam estranho, mas era a forma que eles estavam aprendendo para não cometer um ato de idolatria. Você quer ver a sua alma, irmão, regozijar e Deus se alegrar com você? Na época do Natal, compra um presente e dá para uma pessoa que você não conhece, que você não tem contato, não tem acesso. Uma pessoa qualquer, compra um presente, dá para a pessoa e fala assim: Jesus mandou te dar. Você vai ver como isso vai fazer bem para a sua alma. Você vai ver como que a sua vida vai ser melhor.
Isso daqui, irmãos, são princípios que nós precisamos todos os dias nos esforçar para viver na prática. Imagina, o aniversário é seu. Aí quando você entra no salão, as festas do aniversário sendo feitas, aí você vai olhar no pôster, está o nome de outra pessoa. Você vai olhar no bolo, está a foto de outra pessoa. Mas estão falando para você, ó, a festa é sua. Mas não é a minha foto, não é o meu nome, é o que Jesus fez no dia 25 de dezembro. Pessoas falando que estão comemorando o nascimento de Jesus, mas você já percebeu que todos os olhos voltam para o Papai Noel? Tudo, irmão, tudo volta para o Papai Noel. Então, a partir de hoje, comemore o Natal da forma certa, da forma correta. Pastor, pode trocar presente? Claro que pode. Faz um amigo secreto, troca presente. Só não introduza árvore e nem coloca presente debaixo da árvore. Mas faça uma brincadeira dentro de casa, com uma família, e você vai ver como você vai agradar a Deus. Quem entendeu, diga amém. Se coloca sobre os seus pés, por gentileza, para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, se esforce. Todo último domingo do mês,